It's caught in the crossfire. It's caught in the... E aí pessoal, tô aqui de novo com vocês para falar de um assunto diferente do que eu tenho falado ultimamente. Primeira coisa que eu quero dizer, para você que não me conhece, eu sou o Cícero Falcão. Tenho esse canal no YouTube na qual eu falo sobre política, sobre atualidades, assuntos diversos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, assista aí os vídeos, acione o sininho aí para poder receber as notificações de vídeos novos. Eu tenho tido dificuldades para poder fazer vídeos novos porque o meu tempo é curto e para a gente poder fazer um vídeo, elaborar e tudo mais, a gente precisa de tempo, a gente precisa editar e tudo mais. Esse vídeo eu vou falar de um assunto que ele é muito extenso, muito amplo, e eu decidi fazer o vídeo comprido mesmo, não fazer o texto com teleprompter nem nada, porque é muita coisa para você falar e de repente você esquece de falar algumas coisas que são bem interessantes desse vídeo. Hoje, então já falei sobre inscrição, sobre se inscrever, sobre até compartilhar, né, com seus amigos se você gostar do vídeo. O vídeo de hoje é bem extenso. Tem vários assuntos aí no canal. Se vocês procurarem os vídeos do canal, vocês vão ver que tem vários assuntos. Eu procuro usar meu canal mesmo para poder estar divulgando minhas ideias sobre a visão de mundo que eu tenho, os assuntos interessantes que eu acho, política, religião, tudo. Então o vídeo de hoje é um vídeo diferente do que eu já fiz até hoje. Eu vou falar sobre a cadeia do estado de Indiana, aqui nos Estados Unidos. Essa cadeia do estado de Indiana, ela tem o famoso corredor da morte, o Death Row, que é conhecido aqui nos Estados Unidos. E o vídeo no qual me inspirei para poder falar isso, para poder falar sobre esse assunto, é do canal Real Stories. Esse meu lugar aqui onde eu gravo os vídeos é bem como que fala, adaptado, né? Eu tô aqui no quarto, televisãozinha aqui do lado, não tenho recursos, então até que eu tenha um computador bom para poder fazer isso direto, eu vou continuar fazendo assim, mas em breve, se Deus quiser, eu terei. Mas enfim, vamos lá. Para não ficar mais longo ainda, o vídeo é do canal Real Stories, eu vou tentar deixar o link na descrição do vídeo original. Porém, o vídeo original, o documentário original, ele tem cerca de 40 e poucos minutos e ele é em inglês. Eu não achei com legenda em português, mas enfim, ele é em inglês. Talvez o close caption da televisão consiga passar a legenda em português, mas aquele close caption da televisão ele é lento, ou às vezes ele não traduz corretamente ou no tempo certo, mas enfim, é em inglês. Então, eu estava assistindo, gostei desse vídeo, assisti outros vídeos também do canal e achei muito interessante. Eles fazem documentários muito legais. Então, Real Stories. O canal, o vídeo, eu ia fazer, como eu falei, com um teleprompter, mas o texto ia ficar muito longo. Eu ia deixar de falar sobre muitas coisas. Então eu decidi fazer algumas anotações e ir falando com vocês. E eu vou editar o vídeo para que o vídeo tenha as imagens e também se possível, vídeos do que eu vou falando para vocês aqui. Enfim, eu vou falar sobre o corredor da morte da cadeia de Indiana. Essa cadeia de Indiana, nos Estados Unidos, ela tem em torno de 1.900 detentos, que eles são chamados de offenders. Offenders é como se fossem ofensores, né? 12 homens estavam no corredor da morte no momento que foi gravado esse documentário, que foi, se eu não me engano, por volta de 2018, né? E tem um cara que ele é responsável por essa parte do corredor da morte. Ele é responsável pelas execuções e tudo mais. O nome desse cara é Bill Wilson. Esse cara, ele conhece os detentos do corredor da morte pelo nome. Ele faz visitas, ele tem que fazer visitas semanais para saber como os caras estão, saúde dos caras, os caras estão precisando de alguma coisa. Ô Cícero, mas saúde dos caras? Apesar do Estado chegar uma hora que o Estado vai acabar executando esses caras
vamos dizer assim, executando a pena deles, né? Eles têm que manter o cara vivo, manter o cara com uma saúde boa, enquanto eles têm a custódia desse cara, né? É interessante que tem um momento em que o entrevistador, ele pergunta pro superintendente, né, para esse Bill Wilson, se ele gosta dos detentos. Se você gosta deles? Aí ele fala assim, gostar não, mas eu acho muitos deles interessantes como seres humanos, como pessoas interessantes, tipo, de conversar e tudo mais. Então, é isso que ele comenta, né? Chega um momento que o apresentador, ele conversa com um detento que ele é acusado de matar um policial. Depois eu vou até procurar o nome dele aqui, mas vocês vão ver aí no vídeo e tudo mais, o nome do cara e tudo mais. Ele é acusado de matar um policial após uma perseguição. Ele já estava em condicional por um outro crime que ele cometeu e ele roubou um carro. E ele estava fugindo. O policial conseguiu alcançar ele quando ele desceu do carro, correndo. Estava quase conseguindo alcançar ele. E ele pensou assim, vou dar uns tiros para trás, pro lado dele, e ele vai parar, porque ele falou que o cara era novo e era muito rápido. E no final ele acabou atingindo esse policial. Esse policial veio a morrer. Ele ficou sabendo disso depois, quando estava na sua casa, viu os noticiários. No outro dia de manhã, a polícia já estava na casa desse cara, prendeu ele e o levou para a prisão. Ele comenta que na época dos fatos ele era um jovem muito idiota, de cerca de seus 20 anos. E quando lhe foi dado a sentença de pena de morte, ele até deu risada lá na cara do juiz, da juíza e tudo mais. E achou tudo aquilo engraçado. Disse que no começo que ele estava lá, ele começou a querer combater aquela coisa de estar preso e tudo mais. Só que ele acabou caindo na real, e quando ele caiu na real, ele falou que foi muito pesado para ele perceber que ele estava no corredor da morte por aquilo que ele fez. E ele comenta também que casos como o dele e de um outro personagem que eu vou falar para vocês aqui são muito difíceis de serem comutados para a prisão perpétua. Comutados, ou seja, mudados. O cara está no corredor da morte e ele consegue apelar de alguma forma na corte ou na Suprema Corte, e eles conseguem mudar a pena de morte para a prisão perpétua. Ele conhece um preso chamado Ronald L. Sanford. Esse cara tem 38 anos. 38 anos. Ele está preso, né, por ter cometido um duplo assassinato aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Vocês conseguem entender o que é isso? Ele pegou aí 170 anos de prisão. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 170 anos de prisão. Está preso desde os 15, né? O caso dele acabou indo para julgamento quando ele tinha 15 anos. Ele acabou pegando esse tanto de tempo. Ele está preso desde 1989. Cara, nós estamos em 2022 já. Esse cara está preso desde 1989. É uma coisa absurda, né? Ele é perguntado por que aconteceu isso dele chegar onde ele chegou. Ele falou que estava ele e um colega dele tentando levantar conseguir um dinheiro para poder ir numa feira aqui nos Estados Unidos. E eles resolveram cortar grama das casas. Só que eles chegaram na casa do cara e perguntaram se tinha grama para cortar e tudo mais. E o cara falou, não tem grama nenhuma para cortar. E eles decidiram invadir a casa. E nessa de invadir a casa, eles acabaram cometendo esse duplo homicídio. Aos 13 anos de idade, esse rapaz foi preso aos 15. E desde então está preso na cadeia estadual de Indiana, nos Estados Unidos. Um detento pode esperar até 20 anos para ter a sua pena de morte cumprida. Até 20 anos, até que se esgotem todos os seus pedidos de apelação. Se eu não me engano, são 16 níveis de apelação, até que ele não consiga mais, não tenha mais nenhuma esperança de ser mudada a sua pena de morte.
Ele conversa com um detento chamado Paul McManus. Esse cara matou a esposa e as 2 jovens filhas. Vocês conseguem imaginar o que é isso? É um cara que ele mantém a cela dele extremamente limpa, é comentado durante o documentário. O pessoal fala, nossa, como sua cela é limpa. Ele fala assim, como eu não assisto TV, não gosto muito de assistir TV e não gosto de ler livros, então eu passo meu tempo limpando a minha cela e deixando ela impecável. Esse cara, ele acabou, eu não sei se adquirindo, né? Eu não sei se essa é a palavra certa, diabetes enquanto estava preso, durante a sua prisão. Devido a essa coisa dele engordar e emagrecer muito, devido a essa pressão psicológica de estar no corredor da morte. Então ele adquiriu, acabou ficando diabético. E ele é um dos poucos que sai da sua cela durante o dia para poder ir até a enfermaria para receber a medicação. Porque esses presos do corredor da morte, eles ficam 23 horas do dia confinados em suas celas. Então, assim, é uma coisa bem pesada. Bem pesada mesmo. E esse Paul McManus, ele tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem, vamos dizer assim, de estar indo lá para poder estar sendo medicado. É um caso daqueles que eu falo para vocês, que é um cara que, apesar de um dia o Estado tirar a vida dele, eles têm que manter o cara vivo e com boa saúde. Um outro fato muito interessante é que nessa prisão existe uma barbearia. O famoso cabeleireiro no Brasil, né? Uma barbearia. E nessa barbearia, todos os funcionários são detentos, são offenders, são presidiários, né? E o principal deles, deixa eu só ver se tem o nome dele aqui. Rick Parrish. Ele está preso desde 1975. 1975. Devido a também homicídio. Ter cometido homicídio. E ele comenta, ele fala sobre a barbearia e tudo mais. Fala, nossa, interessante, porque aqui os presos estão cortando o cabelo, estão usando ferramentas perigosas, como tesoura, navalha e tudo mais. E o preso comenta com ele, fala assim, olha, há 37 anos, nunca aconteceu, 37 anos que eu tô aqui, nunca aconteceu nenhum incidente aqui na barbearia. É muito interessante. E ele comenta sobre a cela dele ficar tão perto do corredor da morte, né? Ele fala, mas você não fica curioso, mas você, tipo assim, o que você acha disso? Ele fala, cara, eu nem penso naquilo, porque eu não posso também fazer amizade com aqueles caras que estão lá, porque eu sei que uma hora eles vão ser mortos e vai ser mais uma coisa que eu vou me lamentar. Então eu não faço nem amizade. E ele pergunta, você sabe quantos foram mortos nesse corredor da morte desde que você está aqui? E aí ele fala, eu não sei, também não fico procurando saber. Mas as pessoas do corredor da morte, com certeza, eles sabem. Ele conversa também com um preso chamado Harrison. Esse Harrison, ele saiu do corredor da morte. É aquele caso que eu falei, ele teve sua pena comutada da prisão, da pena de morte para prisão perpétua. Não foi bem prisão perpétua, mas enfim, ele pegou 150 anos de cadeia, mudaram a pena de morte dele para uma prisão de 150 anos de cadeia. O cara, ele comenta que ele já tem acho que 62 no vídeo. E aí ele fala, eu vou passar o resto da minha vida aqui. Não tem nenhuma condições de eu sair da cadeia. E o entrevistador, é interessante que ele pergunta, mas muitas pessoas entendem que uma pena de 150 anos é uma prisão de morte, uma pena de morte. Aí o preso responde, ele fala assim, só que aqui há esperança. No corredor da morte não há esperança. Você está lá e uma hora você vai ser morto. Bem interessante essa colocação, né? E ele permaneceu, e o cara pergunta para ele assim, mas quanto tempo que você
permaneceu no corredor da morte até você ter a sua pena comutada para prisão perpétua. 18 anos e meio. Esse cara ele ficou no corredor da morte por 18 anos e meio até ter a sua pena mudada para 150 anos de cadeia. O que não deixa de ser uma prisão perpétua. Uma outra coisa que eu quero comentar, que eu estava quase esquecendo, é sobre esse preso, o Ronald L. Sanford, o que está preso desde os 13 anos, desde os 15 anos de idade, por causa de um duplo homicídio. Tem uma hora que o entrevistador vai visitar a cela dele. E além de muitas coisas que ele vê interessantes sobre livros na cela dele e tudo mais, ele vê uma frase que é muito marcante, que diz: nenhum homem é seu amigo, nenhum homem é seu inimigo. Todos os homens são seus professores. É uma coisa assim que a gente reflete, né? Tipo, realmente faz sentido, né? A gente aprende com cada pessoa que passa pelas nossas vidas. A gente aprende muito. A gente precisa, né, fazer isso. A gente precisa pegar essa coisa de aprender com essas pessoas que cruzam a nossa vida. Mais uma coisa muito interessante também. Interessante no sentido do que eu estou falando. Corredor da morte, presos em prisão perpétua e cumprindo penas extremamente longas. Um desses presos do corredor da morte é um cara chamado Frederick Bell. Esse Frederick Bell, ele cometeu um dos crimes que, como o cara que eu falei anteriormente, que matou um policial, ele cometeu um dos crimes que é um dos crimes mais, assim, difíceis de se aceitar, principalmente, e também, né, no caso, entre os presos do corredor da morte. Ele matou uma mãe de 24 anos e sua filha de apenas 4 anos. E nesse momento eu peço que, se vocês estiverem com filhos aí, vocês os retirem, ou vocês tenham inteligência para explicar essas coisas para eles, porque eu vou ter que falar alguma coisa meio desagradável. Mas esse cara, esse Frederick Bell, ele matou uma mãe de 24 anos e a sua filha de apenas 4 anos, cortando a garganta das duas. Ele disse que a intenção dele era entrar na casa. Ele usava sempre esse argumento, né? Ele entrava, batia na porta das casas, via se ninguém atendia, entrava na casa, furtava alguma coisa para poder vender, troca de suas drogas ou troca de qualquer outra coisa, de dinheiro, para poder, sei lá, viver a sua vida. E ele fala que nesse caso, ele bateu na porta, a menininha atendeu, e a mãe dela também veio. Ele falou que estava querendo utilizar o telefone e tudo mais. E ele falou que num dado momento ele acabou indo longe demais. A mulher ficou com medo dele. E ele, pensando em não voltar mais para a cadeia, porque ele já tinha sido preso, ele pegou e resolveu cometer esse crime absurdo, que foi matar as duas. E ele é perguntado o que ele acha sobre o diretor cumprir essa pena contra ele e qual a relação deles. Ele fala: olha, na verdade não é ele que vai cumprir nem vai tirar minha vida, é o estado de Indiana. Segundo as leis do estado de Indiana, eu tenho que ser morto. E ele fala que eu mereço a pena que foi a mim imposta, né? Ele, por um lado, uma hora você acha que ele entende o que ele está falando, a pena que ele vai cumprir, e por outro lado você vê que ele fala muito assim: o Estado vai me matar, o Estado vai tirar minha vida. Mas ele tem que, tem uma hora que o apresentador fala assim: eu consigo entender, né? Ele fala: eu nunca fui a favor de pena de morte, mas vendo o seu caso eu consigo entender porque que as pessoas aceitam essa pena, vamos dizer assim, né? Porque a pena de morte foi feita para pessoas como você, para serem aplicadas a pessoas como você. E realmente, ele conta a história de como foi que aconteceu, e é bem chocante. É bem chocante você
você perceber que ele matou uma mãe tão nova e uma criança de apenas 4 anos de idade cortando a garganta delas. É uma coisa bem horrenda. Ele está no corredor da morte já há 7 anos, né? Ele disse que está há 7 anos e que já passou por quase todos os estágios, os níveis de apelação. E o interessante que eu ouvi esses caras comentando, não só esse, como aquele outro que matou o policial, eles têm relacionamentos. Esse que matou a mãe e a filha, ele tem um relacionamento com uma mulher que mora na Alemanha. O outro, uma mulher que mora na Inglaterra. Eu só não consegui entender se essas mulheres fazem visitas para eles. Eu creio que não é permitido visita e tudo mais. Talvez elas vão até lá para visitar eles, mas não tenham contato físico. Mas, assim, a prisão aqui nos Estados Unidos, ela é bem diferente da do Brasil. Principalmente essas prisões que são extremamente longas, como desses caras, né? Então, assim, não tem esse negócio de saidinha, não tem visita íntima, não existe esse negócio aqui, entendeu? Principalmente a tal da saidinha, isso aí não existe. Os caras ficam confinados o tempo todo. Quando tem visita, é através do vidro blindado, né? É uma coisa assim bem... E o que é interessante que eu quero falar para vocês, a pena de morte ela é aplicada nos Estados Unidos desde os anos 70. Desde os anos 70. Porém, como os estados aqui são independentes para fazer as suas leis, né? Em muitos estados não existe a pena de morte. Por exemplo, aqui em Massachusetts não existe pena de morte, não tem pena de morte. Mas no estado vizinho de New Hampshire, aí já tem pena de morte. Essa questão deles ficarem juntos, vamos dizer assim, essas pessoas que vão ser mortas e os responsáveis, é uma coisa bem pesada. E o superintendente ele é perguntado: como você lida com essa situação? E ele fala: eu busco a minha espiritualidade, a minha religião, e busco entender, porque eu como ser humano eu sou falho, então eu sou fraco, eu sou falho. Então eu peço perdão a Deus pela minha fraqueza, por não entender os desígnios dele. Porque ele fala: as pessoas são colocadas aqui para poder fazer as leis. Então, se elas têm esse poder de fazer as leis, é porque ela tem que ser cumprida. E eu estou aqui como instrumento disso para fazer minha parte. Mas ele pede perdão, pede orientação dentro da sua espiritualidade, né? Dentro do seu entendimento de espiritualidade. E ele diz que em todas as vezes que ele participou da execução, só uma vez que um detento resistiu, entre aspas, ele falou que não ia ajudar em relação a ir andando até o local da execução, nem nada. Então ele teve que ser carregado, colocado na mesa lá onde é efetuado todo o trabalho de execução. Mas ele falou que teve um que também pediu desculpa aos responsáveis pela execução por tê-los colocado naquela situação. Então, assim, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou a favor da pena de morte. Vamos dizer assim, eu vou explicar o meu ponto de vista. Não é que eu não sou a favor. Eu não sou a favor em relação à justiça na mão das pessoas, ela é muito falha. Eu sei que Deus ele tem uma história escrita para cada um de nós, mas a justiça na mão dos homens ela é muito falha. Então, vale a pena você executar 30, 40 pessoas que, vamos dizer assim, na nossa visão, mereceram ser mortas? Porque pessoas como esse Frederick Bell, eles merecem, eu entendo que eles merecem sofrer essa penalidade. Eu entendo. Porque um cara que mata uma mãe e uma filha de 4 anos, cortando a garganta delas. O outro que atira num jovem policial porque tá fugindo, não quer ir pra cadeia. No meu entender, merecem mesmo. Porém, de que vale você tirar a vida de 30, 40 criminosos que realmente fizeram aquela atrocidade
sendo que no meio desses você acabou executando um inocente. Então é isso que me passa na cabeça. Ah, mas isso não acontece. Acontece que já aconteceu. E em um próximo vídeo eu vou contar a história de uma mulher que passou anos e anos e anos na cadeia, sendo inocente. Então assim, vidas são destruídas, pessoas morrem por causa disso. Muitas merecem ter essa pena de morte, mas eu acho que é uma coisa bem complicada de lidar. Imagina no Brasil, com as leis que temos no Brasil, uma questão de pena de morte. Quanto inocente não ia morrer? Então, pessoal, para quem tiver interesse de assistir esse vídeo, canal Real Stories, vocês podem procurar lá esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Vou tentar fazer o melhor, deixar o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessarem, assistam o vídeo em inglês, o original mesmo, que só por essa descrição que eu dei para vocês, vocês vão conseguir entender muito desse vídeo original, que tem mais de 40 minutos. É bem interessante, é uma coisa que faz a gente refletir sobre nossas vidas. Então, deixe seu comentário no vídeo. Eu acho muito legal, eu respondo os comentários, eu acho legal comentários. Deixem seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e fortalece aí, porque a gente vai fazendo os vídeos. Demora, leva tempo para poder editar, mas é de coração, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Falou, pessoal!